E aí, Tam, você pode sentar pra gente poder começar a gravar? Mas e aí, qual vai ser as histórias então que vocês escolheram? Então vamos lá. A gente tá fazendo um tipo de um hangout aqui de au pair. Então eu sou o Guga, como vocês já devem saber quem eu sou. Essa aqui é a... Cadê o seu nome? A rainha. Essa aqui é a Tami. E essa aqui é a... Também a Tami, porque foi a Tami que me bancou. Isso aí, Tami. Estamos pagando pra todo mundo. And this is Brenda. She's from Mexico. She's not gonna speak in Portuguese because I guess you guys figure it out, right? Yeah, Brenda is staying with my host family because actually I'm moving to Maryland soon. Você pode falar em português também. É, isso aí. I forgot. E a Brenda vai ficar no meu lugar. E vocês sentirão muito minha falta, porque... Não, viu? Bom, acho que como temos uma pessoa nova aqui, acho que ela que deveria começar com as histórias. Ah, eu concordo plenamente. Então vamos lá. Manda uma Então, história gente, sua aí pra compartilhar com a galera. Tá, então eu vou começar com uma história engraçada, que na verdade aconteceu junto comigo com essa menina aqui. Que como ela também tá embora, como já compartilhamos. Eu tinha acabado de chegar aqui nos Estados Unidos. E aí a Tami me chamou, vamos pra Washington DC, vamos conhecer tudo lá. Eu falei, beleza, demorou, vamos aí. Mas eu tava aqui fazia o quê? Uma semana. E meu inglês é top. Só que não. Aí, estamos em Washington, tudo mais. Eu não tinha muito dinheiro, porque eu tinha acabado de chegar. Gastamos todo o dinheiro na balada. No outro dia, aquela ressaca, a gente tava morrendo de fome. E, meu, sério, eu só tinha o quê? Mais $5 por aí. Pobre, coitado. Acabou o meu dinheiro. Aí a gente chegou no primeiro restaurante que a gente viu pela frente. Aí era tipo um Subway, sabe? Que você pode fazer seu próprio sanduíche. Vamos lá, todo mundo conversando, dando risada, tava falando em português. Aí a mulher chegou e falou... Sério. Que nem a mulher do Subway normalmente faz, sabe? Ela perguntou você vai querer isso. E Eram várias opções. Só que assim, eu sou uma pessoa que eu não sou enjoada. Eu gosto de tudo. Então, eu não entendi o que ela falou, quais eram as opções. Tinha lettuce, tomato, mas tipo, ela falou uma lista de 10 coisas. E eu não entendi todas. Mas eu falei, dane-se, meu, eu como de tudo. Eu falei, eu quero tudo. Eu também. E a Bobona aqui também. Eu fui porque eu não entendi mesmo o que ela falou. Então, eu falei, quer saber? Eu tô morrendo de fome, tô com uma ressaca, então eu não quero saber o que for, eu vou comer. Então, se ela tá falando, tá falado. Falei, não, aquele inglês bom. Falei, it's okay. Sentamos todo mundo pra comer, super divertido. Primeira mordida que a gente deu, cheio de pimenta. Mas não é aquela pimenta tipo pimenta, é não, pimenta. Era um pedaço de pimenta vermelha, aquela pimenta que arde até a sua alma. Todo mundo parou, começou a cuspir. Cuspiu. Eu bebi toda a água que eu tinha. Eu bebi a coca da minha amiga. Eu levantei, eu não podia. Eu peguei o meu copo de água, fui lá, peguei limonada, peguei água de novo, peguei minha escova de dente, minha pasta de dente, fui ao banheiro, escovei meus dentes e eu voltei, minha boca tava tudo vermelha ainda. Nossa. E ficamos com fome porque eu não tinha mais dinheiro pra comprar nada. Esse é o problema, porque a gente não tinha mais dinheiro nenhum pra ir embora. Eu falei assim, eu ainda tentei comer o pão, porque eu tava morrendo de fome. Mas o sabor tava no pão também. E você, Tami? Compartilha agora uma sua. Bom, eu tenho uma história muito assustadora. Eu fui pra Nova York com uma amiga e nós voltamos, estava nevando muito em Nova Jersey. Então, e a gente ficou sem bateria. Não tinha como ligar pra um táxi pra buscar a gente, tarde da noite. A gente falou, tudo bem, a gente pega um táxi lá na estação de trem. Geralmente quando você chega, tem vários táxis, né? Quando nós chegamos, coberto de neve, um frio desgraçado e não tinha nenhum táxi. Uma olhou pra outra e falou, mano, o que a gente faz agora, né? De repente aparece uma alma com um carro e fala, vocês precisam de uma corrida? É agora, vamos que vamos. Pegamos o táxi. Ah, então era um táxi, não era um carro qualquer. Não tinha nenhum adesivo, nem nada no táxi. Nossa, Tami. Então a gente acreditou. Onde isso vai parar. A gente acreditou que seria um taxista, né? Fomos. Sabe filme americano de terror? Sim, você está nos Estados Unidos, então acho que o local é propício para um filme americano. Então, o senhor era um senhor com a cabeça meio calva, assim, de óculos. Primeiro momento que a gente sentou,
Ele olhou pelo retrovisor, né, da frente assim, subiu o óculos e olhando pelo retrovisor. Meu coração já... Falei, Jesus, é hoje. Falei, não, a gente não vai morrer hoje. Eu falei, ai, você sabe onde fica o endereço? Ai, eu conheço super bem esse endereço. Inclusive, eu deixei uma pessoa hoje lá. Eu falei, gente, não é tão comum assim, essa zona de trem é super longe. Daí ele foi comentando o caminho inteiro. Ai, como vocês são sortudas que eu estava ali na estação de trem, né? Porque não tinha mais ninguém. Eu era o único ali, vocês foram muito sortudas, nossa. Mas você sabe que geralmente eu não vou naquela estação de trem? Eu geralmente vou pro aeroporto, mas hoje eu senti de ir lá e ajudar as pessoas que estavam passando dificuldade por causa da neve. Ai, gente, esse cara vai cortar a gente em pedacinho e vai comer uma como a primeira refeição, outra como sobremesa. Peguei o celular da minha amiga e escrevi: olha, não tô confiante nesse cara aí não. Ela já bateu desespero, colocou no GPS o endereço, porque a gente não tava reconhecendo. E fomos. Quando estávamos chegando perto de casa, esse senhor olha pelo retrovisor. Nossa, como você é bonita. É porque a gente tá sempre dirigindo aqui, a gente nunca vê o passageiro aí atrás, né? Mas você é muito bonita, de verdade. Muito bonita. Nossa, velho. Acho que a Tami, de fato, ela quer assustar qualquer pessoa que já pensou em vir para outro país. Pra você nunca vir. Daí eu fingi, eu moro perto da casa dessa minha amiga, mas eu fingi que eu ia ficar na casa dela, porque eu não ia ficar sozinha no carro de jeito nenhum com ele. Daí eu falei, ai, muito obrigada por ter salvado a gente, né? Daí ele finalizou falando, imagina, o prazer foi todo meu em carregar moças tão lindas no meu carro. E eu ainda perdi minha luva dentro do carro, filho da mãe. E pronto. Já tá com a sua luva, né? Tá guardada, sentindo o meu cheiro. Tá, que história eu falo primeiro, hein? Acho que eu vou Tanta coisa. Cada bicho é engraçado. Da camiseta. Vamos dar uma neutralizada, porque a Tami mandou uma história meio cabulosa. Bom, aconteceu o seguinte, né? Todo brasileiro, ele é meio imaturo, inocente, quando tá fazendo esse tipo de experiência. Tava lá em Miami, primeira vez que eu lembro, nossa, pô, tô em Miami, não sei o que, aquela coisa lá. E eu falei, vou comprar souvenir. Pô, você foi visitar um lugar, a primeira coisa que você vai pensar em comprar é o quê? Um boné e uma camiseta. Aí eu cheguei lá na loja, tá um monte de opção, tinha até coisa brasileira lá. Eu falei, coisa brasileira? Pô, Miami, vai Miami. Aí eu fui Miami, né? Ela tá chegando perto. Aí eu fui lá, comprei um boné, muito bacana por sinal, e também uma camiseta preta, escrita I'm in Miami Beach. Assim, fechou, é isso aí, mano. Lembrei daquela música lá automaticamente, vesti a camisa e fui embora. No outro dia, eu tava me preparando pra trabalhar, porque eu estava na Flórida no trabalho. E eu falei, vou vestir uma nova roupa que eu tenho, né, pelo amor de Deus. Coloquei lá meu uniforme, meu bonezinho, fui pra piscina. A família inteira tava lá me esperando pra gente poder começar o dia, né. E eu fui com as kids, tá? Uma em cada lado. Tá carregando duas malas aí, né, Gustavo? Uma em cada lado. Só que aí quando eu cheguei, a minha host, mano, ela... Sabe quando você precisa olhar duas vezes pra você poder entender o que você tá olhando? Aí ela falou, não sabe que camiseta é essa que você tá usando? Eu falei, eu comprei lá em Miami, eu fui lá em Miami, eu gostei de comprar camiseta. Ela falou, não, mas isso aqui não é apropriado pra você usar aqui com as kids. Eu falei, não, mas eu falei que eu tava em Miami, Beach. Só que o beach... Não era o beach de praia, era o beach de de pet. É, e eu não tinha sacado, porque eu nem tinha prestado atenção. Inocente, né? Ai, que dó. Aí, cara, eu fui a piada do dia. Então, gente, isso na verdade é um alerta pra todo mundo. Pra vocês que chegam nos Estados Unidos, tá? Fala, meu, vou mostrar vou ensinar minha host family como é que fala em português. As minhas kids, serão minhas kids. Então a gente tem o costume de quando a gente chega, a gente traduz tudo pra tentar ensinar também as kids, né? Então normalmente as minhas kids elas sabem o que é soluço, o que é coisa simples do dia a dia. E um dia minhas kids estavam na escola, tava só eu, a minha host e o meu host, na cozinha, e eu tava limpando a mesa. E nisso tinha um monte de crayons, né? Um monte do quê? Um monte de giz de cera, sabe? Ok. Em cima da mesa. Aí nisso, normalmente eles sempre me perguntam, fala alguma coisa em português e tal. E nisso eu falei, isso aqui em cima da mesa os crayons, né? São, no meu país chama giz. Na mesma hora... Só um minutinho.
Conversas paralelas, a gravação não vira. Então, aí eu falei, né? Isso aqui, os crayons no Brasil se chama giz. Tô falando alto e todo mundo aqui do Starbucks tá olhando pra mim. Tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Então, aí ela veio, todo mundo, meu rosto e minha host pararam olhando pra minha cara assim. Aqui na minha casa a gente não fala isso. E eu, por quê? É giz, sabe? Aí nisso meu rosto fala, ele começou a dar risada, dá muita risada. Ele, como você falou? E eu repeti de novo. Giz. Não, só não repete em voz alta aqui. E acho que todo mundo já pegou. Aí nisso eu falei, por quê? O que significa? E ela falou, pode falar isso? Que agora eu vou explicar. O homem fala mesmo. De repente pode ser um termo científico. Não explicar o nome. Como se chama, né? O termo científico, como nós chamamos, é o esperma do homem. De uma forma chula de se dizer, as pessoas que dizem giz. E eu bem que não sabia, e eu tô lá falando, imagina se eu falasse pras minhas kids, isso aqui é giz. E as kids vão e repetem na escola, então minha mãe ensinou que isso aqui se chama isso. Mas acho que isso, e eu fiquei tão vermelha, e eles começaram a rir. Só acho que os meus rostos são super abertos, assim, eles não ligam, então eles começaram a dar risada, eles só falaram, toma agora um pouco de cuidado na hora que você for traduzir as coisas pra gente, pras crianças, porque muitas vezes pode ter um duplo sentido. Bom, essa história não é assim engraçada, eu achei engraçada na hora. Mas depois, quando eu fui comentar com todo mundo achou que era uma história meio triste. Assim, eu achei de dar risada, é um humor negro, mas tudo bem. Tava eu lá dirigindo, tava ainda tentando acostumar com a neve, aquele calor de menos 20 graus. Aonde eu passo, na estrada principal da minha cidade, tem bastante mato, tem bastante árvore, lago e tudo mais. No lado direito, geralmente quando eu estava dirigindo, tinha um lago enorme. E quando neva, o lago fica coberto pela neve. Só que muitas vezes pelo ângulo que está assim, a terra e tudo mais, é tipo um morrozinho, você consegue ver, vamos supor, pegada de animal que passou por lá, pessoas que estão caminhando e tudo mais. E eu tava dirigindo e eu vi que tinha umas pegadinhas de deer. Eu pelo menos acho que deve ser deer. Tava lá as pegadinhas, né, andando no lake. E aí no meio tinha um buraco. Tinha um buraco. Aí eu falei, nossa, olha só que engraçado. Mas é triste, não é engraçado, né? Eu achei que a Tira se afogou. Mas, cara, na hora eu achei muito engraçado, mas eu falei, não, peraí. Tadinho, né? Tadinho. So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke, you broke, your love life's the whole way. It's like you're always stuck in second gear. But when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, well, I'll be there for you. When the rain starts to pour, I'll be there for you. Like I've been there before,